Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E o programa de hoje reserva espaço para falar sobre mais uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Atenção Integral à Saúde, desenvolvido em parceria pela URI Erechim, Unijuí e Unicruz. Já esse programa, inclusive, já foi tema de conversas anteriores aqui no nosso espaço. Essa pesquisa, ela trata dos efeitos das estatinas no cérebro, desenvolvida por Juliana Feix, com orientação do professor Alexandre Umpierres Amaral. Ambos estão aqui conosco para comentar mais a respeito disso. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo, Juliana. Prazer tê-los aqui conosco para abordarmos mais um tema importante aí para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, por que essa pesquisa foi importante, professor Alexandre? Bom, primeiro agradecer o convite, Ademar. É sempre bom estar aqui contigo, né, participando dos programas e trazer assuntos interessantes para a comunidade, né? Então, essa pesquisa desenvolvida pela Juliana, né, no mestrado dela, a gente teve por intuito investigar um pouco mais sobre os efeitos das estatinas a nível cerebral. Tá? É importante deixar claro para o público, né, que a gente não fez a pesquisa em pessoas, né? A gente utilizou um modelo experimental para se aproximar, né, dessa relação estatina-cérebro, e o modelo que a gente utilizou foram um modelo de planárias, que são vermes bastante utilizados na área de pesquisa para modelos de neurotoxicologia, neurofarmacologia, então efeitos de substâncias sobre cérebro, porque esses organismos eles têm um sistema nervoso muito parecido com o nosso, né? Embora sejam vermes, eles têm uma resposta muito adequada para isso, possuem sistemas neurotransmissores, né, dopamina, aquelas substâncias que é importante para o cérebro do ser humano, também é importante para o cérebro da planária. Então, a gente utiliza ela como modelo experimental e o nosso intuito foi investigar algo que na literatura científica ainda existe algumas lacunas, né? Se as estatinas, né, que tenho certeza que muitos dos telespectadores utilizam, né, como medicamentos para controle do nível de colesterol, se algumas estatinas podem ter um efeito adverso sobre o cérebro, né, já que o papel da estatina não é atuar no cérebro, é controlar níveis de colesterol no sangue, e é muito útil para o tratamento e super importante, né, nessa abordagem da cardiologia, né? Mas existem alguns aspectos que alguns pacientes podem desenvolver um sintoma adverso relacionado ao cérebro usando estatina de forma muito prolongada, que é a perda de cognição, algum esquecimento, alguns distúrbios de memória. Isso em uma parcela muito pequena das pessoas, mas que existe, está documentado. Então existe essa dúvida, vamos dizer assim, na literatura sobre se realmente a estatina está envolvida nisso. Então, no intuito de tentar contribuir no entendimento desses efeitos, a gente usou um modelo que é totalmente inovador, né? Nunca foi usado, né, na área da pesquisa essa relação estatina com o modelo das planárias, e a gente encontrou efeitos bastante surpreendentes aí de uma toxicidade muito alta de uma estatina em específico nas planárias, que é a simvastatina, que é a que mais é utilizada pela população, que mais tem circulação. Embora tenham dezenas de estatinas diferentes hoje em dia no mercado, essa em específico apresentou os efeitos mais agressivos, lembrando sobre as planárias. Sobre as planárias. Isso. Juliana, como é que foi feito esse estudo, né? Eu sei que, em primeiro lugar, bem-vinda, né, também ao nosso programa. Obrigada. E bem-vinda a Erechim também, porque a Juliana dá para dizer que é um pouco estrangeira, né? É do outro lado do rio, catarinense, mas que agora reside aqui em Erechim,
por outros motivos. Então, Juliana, tu pode falar em primeiro lugar, antes de tu falar, eu acho, do que foi feito no estudo, como é que partiu o interesse seu em fazer esse mestrado? O mestrado, na verdade, foi um objetivo que eu trago desde a minha graduação, faz muitos anos isso. E chegando em Erechim, então eu conheci o programa, tive a oportunidade de ingressar no programa e conheci o professor Alexandre. E ele me ofereceu, então, essa pesquisa. A princípio eu havia entrado com outro pré-projeto, outra ideia de estudo, né? Mas o professor já estava estudando as planárias, já havia feito alguns testes, algumas pesquisas, então nós desenvolvemos com as estatinas. Nós testamos 3 estatinas, a simvastatina, a rosuvastatina e a atorvastatina. Isso, correto. E então a gente filmava as planárias, colocávamos as planárias em placas de Petri. Na época daquele estudo nós usávamos 4 placas por vez e filmávamos as planárias por 5 minutos. Elas eram então, estavam em exposição direta durante 5 minutos a essas estatinas, ou então nós deixávamos elas expostas durante 1 hora a essas estatinas e após realizávamos então as filmagens por 5 minutos e também utilizamos por mais tempo e também observamos a taxa de mortalidade dessas planárias expostas às estatinas. Após esses 5 minutos de filmagem, então, nós carregávamos esses vídeos no computador, usávamos um programa, ainda usamos o programa que faz a leitura desses vídeos. Então, ele nos entrega alguns dados da taxa de locomoção das planárias, que ocorre, então, a alteração. Velocidade, taxa de exploração da placa, o quanto essa planária andou na placa, o quanto ela se movimentou. Então, através disso, a gente consegue analisar, então, os efeitos adversos das estatinas. Pesquisa sempre é algo que exige muita dedicação e paciência também, né, professor? Com certeza, e especialmente na área... Não resultados imediatos. Isso, dentro da área que a gente trabalha, que é uma linha do programa, que é uma linha mais experimental, assim, na qual eu me incluo, né, e a Juliana também, junto comigo. A gente tem sempre... trabalha com análise de dados, né, nem sempre o resultado é o esperado, tem que se interpretar, tem que ler muito, né? Ler a literatura, o que as outras pessoas estão fazendo para ajudar a interpretar o dado, né? Mas a gente teve um resultado muito interessante no estudo da Juliana e que foi o que mostra, né, que teve um impacto muito importante, né? A Juliana conseguiu publicar o trabalho gerado do mestrado numa revista internacional reconhecida na área de farmacologia, né? Que se chama de European Journal of Pharmacology. Então essa publicação nos trouxe bastante alegria ali no grupo, porque mostrou que realmente o trabalho árduo que foi feito ao longo de 2 anos foi reconhecido e também nos dá bastante estímulo para continuar a pesquisa, né? Já que a Juliana, para minha felicidade, né, decidiu seguir no doutorado, né? Então a gente vai expandir um pouco mais esse estudo das estatinas, envolver planárias e outros modelos para tentar entender melhor, né? A gente sabe que a pesquisa não é muito rápida, né? Então a gente precisa dar os passos corretamente, né? Sem pressa, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de gerar dados fidedignos e que levam o nome da universidade, né, que é muito bem reconhecido. Então a gente vai passo a passo, mas acredito que estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante ali. Não sei se tu responde essa questão, né, sobre a relevância para o meio acadêmico. Dá para considerar que você agora faz parte também do meio acadêmico, né? Então, o que pode surgir a partir do trabalho que tu desenvolveu com a ajuda do professor Alexandre? Como o professor Alexandre falou, existe uma incógnita ainda quanto aos efeitos adversos das estatinas, né, a nível cerebral principalmente. Existem estudos que defendem o uso da simvastatina, outros então discriminam o uso devido a esses efeitos. Então, por isso que esse estudo é importante, porque a gente consegue demonstrar então como de fato as estatinas agem a nível cerebral.
E essa pesquisa, professor, pode ser feita com humanos mais tarde, especialmente os que usam essa medicação? Essa é uma pesquisa bem complicada de se fazer a nível de humanos, né? Porque envolve efeitos muito leves cerebrais, por exemplo, perda de cognição, né, durante o uso. Então, pode, mas é um estudo que tem que ser delineado muito bem feito e embora, né, a gente ainda está no modelo de planárias, né, certamente a evolução não é o ser humano, né, então tem que ser dentro da escala da pesquisa científica aí para modelos animais mais complexos, para ver como que essa resposta funcionaria, né, até chegar em humanos, né, sim, é possível, mas isso com certeza envolveria um trabalho multidisciplinar, porque avaliar cognição em seres humanos não é uma tarefa muito fácil, né? Envolveria realmente uma participação de profissionais dos mais diferentes setores. Com certeza, né? da área mesmo. E a gente também gosta de deixar sempre muito claro, né, que embora a gente tenha encontrado resultados que indicam um efeito ruim para as planárias, né, com respeito mais especificamente à simvastatina, a gente não, em nenhum momento, colocamos que as pessoas devem suspender o uso, porque sempre, inclusive no nosso trabalho, a gente deixa muito claro que o benefício, né, do uso das estatinas supera qualquer malefício que ela possa trazer, né, o benefício cardiovascular, né, que a pessoa tem. Mas é importante, caso algum usuário de uma estatina cronicamente, que usa há muitos anos, sente perda de memória, alguma alteração de cognição que estranha, né? Pode comunicar ao seu médico, né? Sempre comunicar ao seu médico, explicar o que está acontecendo, porque tem outras alternativas dentro da mesma classe, mas jamais suspender o uso de um medicamento sem falar com o seu médico. Uma vez também que as medicações, de uma forma geral, elas só vão para o mercado a partir de muito tempo de pesquisa também, né? Eu acho que o que mais agilizou e o que mais foi colocado no mercado quase que a toque de caixa foi a vacina contra a Covid. Mas já com antecedentes, com muitas pesquisas, né? E foi uma emergência. Foi uma emergência, mundial, né? A gente... Naquela época se uniu forças praticamente só para isso, né? Então, aí correu realmente, né? Mas no caso dos medicamentos, com certeza, são anos e anos de estudos. E os medicamentos, eles não são livres dos efeitos adversos, que a gente chama, né? Por isso que a bula, às vezes, vem... Exatamente. Vem, né? assim, bem recheada, porque pode acontecer algum outro transtorno, né? Não existe 100% do... Não existe. Né? Então, e sempre é na minoria das pessoas. Isso. O efeito adverso é na minoria, mas acaba tendo e mesmo que seja na minoria, a gente nunca pode esquecer das minorias, né? A gente precisa estudar o que acontece para melhorar, né? Tentar buscar melhorar a vida, o tratamento, né? Esse é o pensamento futuro que a gente tem na pesquisa básica, que a gente faz com a planária, por exemplo, que a gente oferecendo os resultados, isso vai ajudar outros pesquisadores a também evoluir e trazer melhora para as pessoas lá no futuro. Essa é uma das relevâncias também da pesquisa, trazer benefícios à sociedade, né? Ninguém está pesquisando pensando apenas em um trabalho final de um mestrado, né? Exato. Então, que bom que vocês encontraram também esse veio, esse caminho aí para buscar alternativas, né? Então, eu acho que o próprio fortalece bem o mestrado, né, professor? Com certeza. E o papel do mestrado também, além de produzir um conhecimento, né, de alto nível, também é formar as pessoas, né? Formar a Juliana aí, futuramente uma doutora, né? Então a gente tem esse intuito de formar pessoas, né? Com capacidade de desenvolver pesquisas também, ajudar a desenvolver a região, né? Outros lugares, né? Outras universidades, né? A nível regional e a nível nacional, né?
Então esse é um grande papel do nosso trabalho. E somar informações também, estudos, pesquisa, para que se tornem referência, né? Isso sempre vai ter alguém pesquisando, onde é que se pesquisa isso? Que bom que eles vão encontrar, por exemplo, a URI e essas universidades parceiras, que é a Unijuí e a Unicruz, no desenvolvimento. E acredito também que outros alunos dessas outras universidades também vão se interessar. E, aliás, vocês compartilham muito essas informações. Todas as pesquisas são divulgadas, são repassadas a todos os integrantes. Então, que bom que esse assunto também vai vir à tona aí com todo mundo, né? Uhum. E agora, o desafio do doutorado é continuar nessa linha? Sim, é continuar nessa linha de pesquisa. Na verdade, ficaram ainda algumas questões para serem respondidas do projeto do mestrado, então a gente pretende agora, durante o doutorado, conseguir concluir essas questões. Parte bioquímica, o que de fato a estatina faz no cérebro, o que ela está fazendo para que a planária haja daquela forma. Então são essas questões que a gente também... E também existe a possibilidade, quem sabe, de associar alguma medicação, algum protetor, para que seja usada a estatina e esse protetor, e que não haja, então, esses efeitos adversos. Não existe nada parecido, semelhante ainda dentro desse programa de pós-graduação ou de outros programas de pós-graduação que possam vir a contribuir no desenvolvimento desse trabalho, professor? Não, as estatinas são muito estudadas, assim, mundo afora, né? Uhum. Justamente investigando possíveis efeitos adversos, né, que pacientes desenvolvem, não só nível cerebral, mas nível muscular. Mas com essa abordagem, assim, usando planárias, não. Então, realmente, isso é pioneiro dentro dessa área. E claro que a gente busca informações dos colegas, né, o que eles estão fazendo mundo afora, né, assim que a gente produz um trabalho científico, né. Então, o cientista, ele tem que ter a mente aberta, tem que olhar para o seu resultado e, antes de concluir alguma coisa, ver o que os colegas estão fazendo, né, em outros modelos animais, em pessoas, né. A gente estudou muito antes de desenvolver esse trabalho, até porque baseado em estudos internacionais, assim, a respeito desses efeitos, né, de cognição. E aí, realmente, lemos bastante, vimos, é algo importante, algo que precisa ter mais estudos. E aí veio a calhar com esse modelo que a gente tem há alguns anos aí na URI de experimentos, né? E é por isso também que esse trabalho foi parar nesse jornal europeu aí de farmacologia. Não foi do nada que eles aceitaram o teu trabalho, né, Juliana? Sim, de fato se mostra relevante, né? Se mostra importante. E por que eles deram algum retorno a respeito ou seja, justificaram a aceitação? De que forma justificaram a aceitação do trabalho? O retorno foi para o professor. Até para explicar um pouquinho como é que funciona, né, essa parte da publicação, né, científica. Então, quando a gente finaliza o trabalho científico, né, então tem inúmeras revistas nacionais, internacionais, né, e claro, como tudo tem uma questão relacionada a impacto, né, então tem revistas que determinam o impacto do estudo, e aí algumas são mais rigorosas, outras menos. E essa revista, por si, ela é bem reconhecida na área de farmacologia, e nós entendemos que eles poderiam ler o nosso trabalho, né? Ler o nosso trabalho e avaliar se poderia ser publicado nessa revista. Então a gente envia o trabalho para a editora, né? E a editora, o editor-chefe da revista, faz uma análise e entende. O editor-chefe que determina, acha o trabalho interessante para a nossa revista ou não. Não que seja ruim ou bom. Uhum. Depende muito dos leitores da revista. Então ele entendeu que seria um trabalho interessante para a revista. Aí o editor submete para avaliação por pares, que se chama, né? Isso ficou bastante conhecido na época do Covid, né, quando tinham os trabalhos científicos. Então, a avaliação por pares é quando um pesquisador anônimo avalia o teu trabalho.
não é um funcionário da revista, ele é convidado pela revista, avalia o trabalho da Juliana, pode avaliar, fazer um parecer. Mas é um pesquisador também, né? É um pesquisador da área, né? Então e aí nós tivemos a avaliação. Esse foi um processo que durou até a submissão. A submissão do trabalho foi feita em fevereiro desse ano. Ou seja, vai para um ano. E a publicação foi feita em setembro, né? O aceite final. Então, esse foi todo o processo de avaliação. Então, isso é uma avaliação por pares, né? Então, eles fazem uma leitura crítica, perguntam, questionam, solicitaram outros testes para nós fazer. E durante todo esse tempo foi uma resposta, voltou, enviamos, esclarecemos outras coisas, até que o editor considerou que, bom, agora o trabalho fechou e foi publicado na revista. A gente cede os direitos autorais para a revista, né? Não tivemos custos de publicação. Algumas revistas têm custos, outras não. Nessa nós não tivemos custos, mas cedemos o direito de publicação para a revista, ela coloca na página e comercializa o trabalho, né? E, por exemplo, a URI é uma instituição que tem convênio, né? Então, lá na URI a gente consegue acessar de graça, vamos dizer assim, porque a URI tem convênio com essas revistas, várias delas, justamente para os pesquisadores poderem acessar a ciência. E é assim que funciona, mais ou menos. E a Juliana, quando viu esse trabalho publicado, qual foi a reação imediata? É como ganhar um prêmio? É equivalente a isso? Sim, exato. É quase que um Oscar da farmacologia. Sim, verdade. Então, isso incentiva também, né? Exato, com certeza. Isso faz com que haja mais estímulo, né? Para que a gente pesquise mais, esclareça mais, estude muito mais. Incentiva também para começar o doutorado, então, né? Exato. Ainda com o professor Alexandre? Com o professor Alexandre. Seguiremos. Agora seguiremos, então, mais 3 anos, né? 4 anos. 4 anos. Agora, doutorado mais profundo, a estrada é um pouquinho mais longa agora. Sim. Isso. Mas certamente virão outros resultados, quem sabe outras publicações também, né? Sim, essa é a intenção, com certeza. Essa é a expectativa. Tá, apenas para a gente não concluir o nosso programa sem comentar algo mais sobre o programa de mestrado, professor. Eu acho que talvez tenha muita gente interessada em participar e, assim como a Juliana demonstrou interesse em participar, foi atrás, conheceu. E as pessoas que desejam buscar mais informações, aonde que podem buscar? No próprio mestrado, o PPGás, que a gente chama? Isso, PPGás. Então, a gente tem um núcleo na URI, né, que a coordenadora é a professora Fernanda Cameira, e as pessoas que quiserem informações podem entrar na página da URI, né, do PPGás, também podem ligar na universidade, né, e pedir contato com a Secretaria da Pós-Graduação, né, para informações. Estamos com o edital aberto, né, para ingressar no mestrado e no doutorado, que vai até as inscrições até 18 de novembro. 17, tá? Então 17 de novembro. Não vai ser 17 ou 18, mas 17 então. Mas para mais informações, nos busquem na URI, na universidade, site da universidade, ligação. A gente está aberto a esclarecer quaisquer dúvidas, né? E aquelas pessoas que têm interesse em buscar uma formação acadêmica, né? Entrar nessa área científica e se especializar, né? Que almeja trabalhar numa universidade lá na frente, ou para ganho profissional mesmo, dentro do seu serviço de saúde. Então, sempre é muito bem-vindo, né? Quem tem esse interesse de buscar avançar nessas áreas. Só para lembrar, o programa esse, o PPGás, Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde, ela tem uma boa recomendação do MEC, né? Tem uma boa recomendação do MEC. O MEC tem conceitos de 2 até 7, né? Nós somos conceito 4, então o programa tem 10 anos, né? Então começa com o conceito 2, subiu para 3, agora recentemente subiu para 4, né? Estamos na expectativa da próxima avaliação e avançando mais. Nível 7 são programas de grandes centros, né?
chamados de excelência, que normalmente são centros nas grandes capitais, né, as grandes universidades. Então, para um centro regionalizado, né, como o nosso programa, que é mais regionalizado, o conceito é muito bom e o importante também é que está em subida, não em descida. Então, ele está avançando, né? Está sendo elevado. Só para lembrar, antes de encerrar, quem quiser buscar mais informações, pode buscar na página do programa, no www.uri.edu.br/ppgais, assim mesmo. Ou se não, no e-mail do programa, ppgais@uri.edu.br. Ok? E mais informações também, se quiserem ligar, no 3520-9000, telefone então da nossa universidade. Ok? Mais algum recado final? Senão nós paramos por aqui, professor Alexandre e Juliana. Não, só agradecer o convite novamente e esperamos que as pessoas tenham ganho, né, algum conhecimento aí com esse programa e a nossa expectativa é essa, de ir avançando nas pesquisas e ajudar as pessoas, né, lá no final esse é o grande objetivo. Perfeito. Então, conversamos no dia de hoje com o professor Alexandre Pérez Amaral, que é do Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde, que atua também em outros cursos da universidade, aqui, né, de graduação, e também a Juliana Feix, que já é mestre, então? Sim. Mestre em Atenção Integral à Saúde aqui da nossa universidade. Perfeito? Grato novamente a vocês pela presença e a você em casa, que semanalmente nos prestigia. Nosso carinho, nosso abraço. Até o próximo programa.